Bora, meu povo, tudo certo? Bem-vindos a mais um Parola Podcast, falando aqui com vocês, Boaz. Hoje nós vamos conversar com Rainan Peralva, narrador esportivo. Então, se você está chegando aqui no canal, curta, comente e compartilhe, que isso é muito importante pra gente. Beleza, bonitão? E aí, como é que você tá? Tô bem, cara. Tô feliz, né, de estar aqui participando do seu podcast. Obrigado, honra nossa. E num momento tão especial, né, pra a minha área, que é uma área esportiva. Sim. Eu trabalho com jornalismo esportivo, né? Então, tenho acompanhado bastante os Jogos Olímpicos, tenho percebido essa paixão que eu tenho, que é a narração. Acima do esporte, eu sou apaixonado pela narração esportiva. E aí, o que você tem achado aí desse momento olímpico do Brasil? Tá gostando? Eu tô curtindo e principalmente ver a galera se envolvendo tanto, né? Sim. Torcendo tanto, se achando especialista em todos os esportes, criticando o juiz e valorizando esses caras que não têm tanta visibilidade durante o ciclo olímpico, que essa vez foi de 5 anos. Os caras tiveram muita dificuldade para treinar, dificuldade financeira, se viraram, assim como todo o brasileiro que é bem criativo, né? Fazendo academia em casa levantando alimentos, nadando no açude. Sim. E tudo isso está sendo agora visível para a população que está valorizando o trabalho desses caras que merecem sim. E a gente sempre traz, né? A gente fica toda a Olimpíada toca nesse assunto que o Brasil precisa ter mais investimento no esporte. E mais uma vez está sendo jogado para a sociedade. Dessa vez o ciclo olímpico vai ser de 3 anos. Eu acho que é um ponto importante aí. Um curto período para ter essa visibilidade de novo, para, quem sabe, os governos, as instituições privadas patrocinar esses caras aí para a gente brilhar ainda mais. Porque a internet tá aí para isso, né? A coisa tá repercutindo muito mais do que nas Olimpíadas passadas. É verdade. E você tocou em um ponto importante. Durante a pandemia eles tiveram realmente que treinar em casa, né? Dar um jeito ali que nem todo brasileiro mesmo para poder... Agora, você acha que eles conseguiram treinar ao ponto de chegar no patamar para uma competição Eu acho olímpica? Eu acredito que ninguém conseguiu, nem no mundo inteiro. Sim. Ninguém conseguiu treinar no nível que treinava antigamente. A gente viu a equipe mesmo coreana, que são os maiores no tiro com arco. Tem os esportes que os asiáticos dominam, né? E eles não mandaram ninguém para competições. Eles só ficaram treinando, não competiram, e você competir é muito diferente do que treinar, né? É verdade. Então, ninguém sabe como esses caras chegam para a Olimpíada, qual é o nível deles, nem eles sabem se eles estão a nível competitivo, entendeu? Então, não foi só no Brasil que tivemos esse problema. E ontem, a gente teve uma surpresa que ninguém esperava que tivessem recordes sendo quebrados nessa Olimpíada, justamente por isso. E ontem a gente teve na natação, por exemplo, os 3 primeiros batendo o recorde mundial, que foi uma coisa fantástica que tirou todo mundo, fez todo mundo gritar de madrugada. Então você curte bastante, né? Sim, com certeza. Como é que ficou aí esse coração? 2016 estava no Rio, essa agora tá curtindo pela TV. E aí, o que é que mudou? É uma diferença grande, né? Porque nos Jogos Olímpicos do Rio, que foi a maior experiência de longe da minha carreira, eu não tinha tempo para assistir os Jogos Olímpicos. Sim. Eu tava lá imerso, né? Eu passei um mês no Rio de Janeiro, entrei no Parque Olímpico, podia assistir todos os eventos. Só que quando começou realmente, de fato, os eventos que eu ia narrar, eu chegava na TV 8 da manhã e saía 8 da noite, 10 da noite. Então não via nada, além do que o resumo me trazia. E eu focado, estudando para meus eventos. Então agora eu tô em casa e eu tô consumindo de todas as formas. Né? Eu vou buscando, porque na internet tem todos os eventos, até sem narração, e você vai procurando os esportes que você gosta. Nos outros dias eu coloco lá na TV aberta e deixo ela ir me levando para os principais eventos. Então eu tô curtindo a experiência de uma forma diferente. Sim. Mas é claro que bate aquela saudade de narrar, né? De transmitir aquela adrenalina, aquela sensação. Foi muito legal, cara. Você narrou, foram 7 esportes, não foi? Sim, em 2016? Eu narrei tiro com arco, badminton, que são as modalidades que eu falei que são os asiáticos dominam. O badminton, para você saber, e pra galera que tá acompanhando a gente, é o esporte que tem mais audiência nos Jogos Olímpicos. Mesmo não sabia. Porque ele é muito popular na China e na Índia. E lá tem mais de 1 bilhão de pessoas, né? Verdade. Então,
eles são fanáticos, alucinados por esse esporte, assim como o Japão, assim como a Coreia, assim como a Dinamarca. Então, é um esporte muito legal. Pra quem quiser assistir, tá rolando, sabe? É muito bom. E... sim, tava falando dos esportes, né? O tiro com arco também é dominado pela Coreia, pela China, Sim. Taipei chinesa, Indonésia. Eu narrei também hóquei sobre a grama. Sobre a grama? Sim, é o hóquei tradicional, na verdade. Foi o Sim. primeiro criado. O hóquei no gelo é uma variação do hóquei sobre a Não grama. sabia. Sim, e, cara, foi um esporte que eu me apaixonei, eu acompanho até hoje. Pô, e eu tive contato com os comentaristas, né, do esporte, eles me ensinaram, me passaram dicas. E aí eu peguei o clima e a galera começou a mandar mensagem elogiando, porque eu tava muito imerso no esporte. E também, como a gente é brasileiro, a gente faz a narração diferenciada, né? Eu puxei logo pro lado do futebol pra tentar agregar as pessoas que não conhecem do esporte. Sim. Pô, o cara tô vendo ali uma grama azul, os caras com um taco, com uma bolinha ali correndo e tal, só pode fazer gol dentro da área, como é isso? Você vai explicando o esporte e vai colocando a narração de futebol que a galera curte, e aí começou a dar audiência, começou a chegar mensagem, e a galera que gosta do esporte, que não é... Aqui não tem visibilidade nenhuma, e a galera começou, pô, que massa, um cara valorizando o hóquei sobre grama, então, eu, com o carinho dessa galera também, eu ganhei ainda mais carinho pelo esporte, e é mais um que eu tô acompanhando. Aí eu transmiti esgrima, levantamento de peso, Sim. que é um dos esportes que tem muita audiência também. É verdade. Canoagem, slalom, que ontem a gente teve até uma brasileira participando da final, né? Ficou em 8º lugar. E agora eu não tô lembrando outro esporte, mas foram 7 esportes que eu transmiti nos Jogos Olímpicos. E como é que faz essa preparação? Porque, como você mesmo disse, tem esporte que você não conhecia. Você vai estudando antes, é uma pauta que chega pra você. Rainan, você vai apresentar esses daqui. Sim. Falar só uma coisa. A Globo, em 2013, eles lançaram um projeto chamado Talentos da Narração. Sim. Que eu acredito que eles fizeram justamente buscando novos narradores para 2016. Uma safra nova de narradores. Então eles fizeram um processo que 11.513 pessoas se inscreveram. Caramba. Eu fui uma delas. E chegou lá. E foram processos seletivos, né? Dinâmica de grupo, redação, teste de narração. E cada um foi eliminando mais pessoas até que 10 pessoas conseguiram chegar até o final dessa etapa. Depois disso, dos 10 aprovados, foram 8 pessoas treinando. Sim. Né? Dois saíram, 8 ficaram treinando durante 1 ano e meio. Então a gente aprendeu várias coisas, além de se portar diante da câmera, de falar no microfone direito, fonoaudióloga, a gente também aprendeu a narrar outros esportes. Uhum. E isso foi muito legal, né? A gente tinha mentores, os caras que davam dicas, os caras que entendem de transmissão esportiva. E o processo é muito interessante, porque a Globo não deixa nada ir pro ar assim. Você vai fazer tal coisa amanhã, vai lá e faz. Entendi. Tem pilotos pra você fazer antes. Entendi. O cara quer testar a sua capacidade. Sim. O cara quer que você erre pra poder aprender Pra com o poder seu erro. corrigir também Entendeu? a tempo, né? Então tudo era gravado, tudo era com feedback. Então você pega, eles ensinavam você a estudar também pro esporte. Eu, por exemplo, narrei curling. Não sei nem o que é isso. É aquele que tem a vassourinha, o cara joga um disquinho, o cara vai varrendo. Tudo isso você começa a saber como é que você faz uma transmissão. Pô, cara, eu não conheço. Será que o cara tá me assistindo também conhece? Uhum. Claro que tem aquele público verdade. específico. Tipo eu agora. Mas você quer aprender, né? Sim, Você fala, com certeza. pô, que negócio legal, eu quero saber como é a regra. Então você estuda como é a regra desse esporte. O que acontece? Tem sets, quem pode jogar, como é a pontuação. Você vai explicando isso, ao contrário do futebol. Você assiste futebol, brasileiro apaixonado por futebol, 70% da população brasileira sabe as regras do futebol. Verdade. Você não precisa ficar explicando, olha, saiu pra lateral, ele tem que cobrar com a mão agora, tal. Você não precisa ficar explicando isso. Mas os outros esportes, sim. Então, é um processo. Você explica a história do esporte, porque não é uma coisa que todo mundo vê todo dia. Você explica as regras. Você valoriza muito a entrada do comentarista, que é especialista naquela área. Tem que saber quem são os grandes nomes daquele esporte, quem pode desequilibrar. Porque, além de tudo, na narração, a galera gosta de um personagem, né? Sim, importante. com certeza. Né? Com Porque certeza. você coloca um campeonato italiano, por exemplo, para passar.
Você pega Bolonha e Lazio. Qual que vai ter mais audiência? Esse ou um Juventus com Cristiano Ronaldo e, sei lá, Parma? Claro É que o verdade, jogo com do Cristiano certeza. Ronaldo vai passar. Então você tem que vender o evento. Além de você transmitir, você passar a emoção, porque a narração você contar histórias e emocionar as pessoas em casa, que Galvão Bueno faz isso muito bem, por sinal. Você tem que achar a história certa para contar naquele evento. E esse é o grande desafio de cada transmissão e isso é muito legal. Eles ensinaram muito isso também. Legal, interessante. Eu não. Assim, faz sentido, mas é algo que eu nunca tinha parado para pensar. E é bom também, eu acho que você vai aprendendo a cultura, né, de um povo através daquele esporte. Sim. Isso é legal também. Sem dúvida, você tem que entender da cultura do país, a geopolítica que está vivenciando aquele país que está recebendo o evento, aquele país que está jogando, por exemplo, você tem uma Bélgica e Alemanha. Hoje em dia a gente não gosta muito de trazer o assunto à tona, né? Mas tem uma tensão política, já Sim, existe com uma tensão certeza. política entre os países, sabe? Você tem que saber todo um movimento histórico e cultural para fazer um evento desse tamanho que é um Jogos Isso Olímpicos. interfere muito também no desempenho do atleta, né? Sim, os atletas, eles têm rivalidades entre eles, né? Entre países, assim como o Brasil tem com a Argentina, assim como a Alemanha tem com a Holanda, a Bélgica tem também com a Holanda uma rivalidade, são os Países Baixos, o Japão tem uma rivalidade com a Coreia, nesses países, nesses esportes como badminton, tiro com arco. Então, pô, você tem que saber tudo isso na hora de levar uma transmissão para lá. Eu gosto de dar um exemplo, não sei, a galera em casa depois pode pesquisar aí no YouTube, a importância de um narrador no evento esportivo, uma narração de Galvão Bueno, de uma corrida que Ayrton Senna estava sendo campeão mundial e ele deixa o parceiro dele passar no final pro cara ganhar a primeira corrida dele. Sim. Quem tá assistindo aquilo sem narração não tem noção do que tá acontecendo. O cara acha que o carro de Senna quebrou, que Senna não vai ganhar mais o título, meu Deus, o que é que acontece? E depois coloquem aí, procurem a narração de Galvão Bueno, que Senna deixa Berger passar. É fantástica. O cara explica, o cara percebe o que tá acontecendo na pista e passa Ele pro cara que entende tá o em casa. momento e transmite, né? Exatamente. Pra quem tá em casa. É fantástico. É uma vitória de todos. Não é só de Senna que ele fala, né? Senna deixa Berger passar. É fantástico aquilo. Então, pra quem sabe... Que tem uns caras que falam pra mim, narrador tem a vida fácil. O cara só senta lá, narra um jogo por 2 horas e vai embora. Não, cara. É uma preparação grande. É um estudo muito grande que você faz antes do jogo, né? E a responsabilidade é grande. Se você errar, todo mundo fala que você... Pô, como é que o cara é uma besteira dessa? Tá na cara que é tal jogador, o cara falou o cara errado. Então, é uma responsabilidade grande. O risco de você falar uma besteira no futebol, por exemplo, em 90 minutos, né? Porque você tá falando o tempo inteiro, sua cabeça às vezes viaja. Sim. Ou você acaba falando uma coisa errada, Colocar uma equivocada. opinião sua de forma errada, né? Sim. Ser mal entendido. E o risco é muito grande, Sim. né? É raro o narrador não cometer um erro em 90 minutos. Então, é uma responsabilidade técnica grande. E a ou viralização também é alta. É técnica ou só vai? Não, tem muito da experiência, né? Se você fizer um jogo tenso, você estiver preocupado com alguma coisa, você vai errar com certeza. Sim. O importante é curtir o momento, curtir o jogo e você tá preparado pro evento. Nenhum espaço para insegurança, né? Você tem que saber quem tá no evento, quem são os jogadores, o que é que tá em jogo. Você já passou Pronto. algum momento assim de tá ali narrando e falar, rapaz, não era pra eu ter dito isso daqui, mas já saiu, já era? Já aconteceu e o que eu me lembro mais, o que me marcou mais foram erros no começo da minha carreira na TV, Sim. que era uma exposição muito grande, né? Eu narrei em rádio, lá na rádio desde 2012, na TV eu comecei em 2016. E eu fiz uma transmissão de Bahia e Ceará pela Série B em 2016, que o jogador do Ceará fez um gol, não lembro quem foi agora, e eu falei que foi Bill, e eu sabia que não era Bill. Eu vi o número e não sabia que não era Bill. E eu gritei que foi Bill, e foi Sim. Bill até o final, e eu errei. Não sei como, eu acho que eu tava nervoso, eu tava Sim. tenso. O que não era pra acontecer, entendeu? Foi minha primeira transmissão de Série B na TV. Sim. Um evento grande para o Brasil inteiro. E aí eu fiquei me martirizando eternamente. Falei, nunca mais vou ter oportunidade.
nunca mais vou ter uma chance. E o bom é que na semana que vem veio a oportunidade de novo. E eu falei, não vou cometer mais esse erro. Né? É bom quando você tem uma oportunidade logo em sequência para você se superar, né? Para você se corrigir. Outro erro eu cometi também, Bahia e Bragantino. Que o Bahia, na época, não tinha numeração fixa, né? O Bahia hoje tem, né? Numeração fixa, o 29 Juninho Capixaba, o 79 Matheus Bahia, Gilberto é 9. Isso é certo, 45 é Patrick e tal. Naquela época não era. Mas René Júnior, o volante, sempre jogava com a 5 e Luiz Otávio sempre com a 7. E a escalação já estava pronta, eu estudo 2 dias antes, já deixo a escalação pré-definida e no dia só corrijo. Sim. E aí a escalação bateu, em nomes. Mas eu não olhei em números. E nesse dia, justamente, eles trocaram. E aí, um deles fez o gol. E eu gritei o gol do outro, né? Sim. Eu acho que foi René Júnior. Não, foi Luiz Antônio que fez o gol do meio de campo. E aí, quando eu vi o número, né? Eu gritei René Júnior. Gol do René Júnior! É gol do René Júnior, que golaço! E depois, só no intervalo que eu fui ver, ninguém me chamou a atenção. Sim. Aí no intervalo, meu Deus, eu errei, eu não acredito, cara. E eu fiquei arrasado, velho. Acabado, que foi um jogo importante. Só que o mais legal é que o Bahia abriu 2-0 nesse jogo, depois tomou um 2-2. E teve um gol no finalzinho que garantiu o Bahia na Série A. Sim. Garantiu o acesso do Bahia. E eu, na minha cabeça, eu eliminei aquele erro, desculpa. Eu eliminei aquele erro, porque teve um gol que eu peguei muito bem de Renato Cajá, Sim. que foi o 3-2 do Bahia. E pra mim, pô, tô mais tranquilo agora que teve esse gol. Ninguém vai ficar marcado por aquele primeiro. Esqueceu. Que foi uma porcaria, né? Então foram os erros que marcaram muito o meu início de carreira na TV e que me deixaram meio pra baixo, cara. Eu podia, se eu não tivesse um psicológico bom, eu podia ter... E a confiança do pessoal lá do Sport TV, né? Poderia ter desistido. No que eu já tinha feito no treinamento, no que eu tinha feito na Olimpíada, que eu fui muito bem. Eu teria ficado pelo caminho, com certeza. Mas peraí, a gente deu um salto aí na história, que a gente já começou com as Olimpíadas, né? 2016. Mas você começou quando? E quando é que você decidiu assim? Tudo começou, cara, eu posso falar que tudo começou quando eu era pequeno e narrava... Eu era perna de pau. Sim. Eu queria estar envolvido no futebol de alguma forma. Tentei ser goleiro, era tão bom goleiro, pegava pênalti. Mas teve um dia que eu tomei um gol de bicicleta, o cara chutou de bicicleta fora da área, que eu tomei um gol, eu falei, não vou ser goleiro mais, cara. Não vou mais, é muita humilhação, bicho. E aí, na escola ainda continuei, né, goleiro de futsal, pegava bem. E aí eu cheguei a pensar em ser juiz. Só pra estar envolvido no futebol, porque eu amo futebol. Não dei sequência nisso, mas sempre narrava os jogos dos amigos, né? O Baba. Sim. Ficava lá de fora, tal. Enquanto eu tava lá de fora, eu ficava narrando, botando apelido na galera. Ah, lá vem cabeça, tal. Bateu a cabeça de arromba lá, viu? Mandou pra fora. Meu Deus! Aí, a galera gostava, dava risada, pedia, narra aí, velho, narra aí. Eu falei, porra, que massa, velho. Comecei a narrar mais. No videogame eu narrava, sempre. Você mesmo jogando e você eu jogando narrando. e eu narrando. Tirava o som do narrador, que tem essa opção, né? E aí, o pessoal passava na rua, eu morava lá em Plataforma, e o pessoal passava na rua, ô, Renan, você é maluco? Ficava gritando lá de fora. Que nada, nem ligava. Minha mãe que sofria, né, no quarto, gritaria. E aí, quando eu comecei a pensar em trabalho, eu nunca pensei nisso. Curtia muito. E falava, pô, velho, seria massa se eu narrasse, mas não conheço ninguém na área, não vou conseguir nunca. E aí eu fui partir para a área de curso técnico, de eletromecânica, tentei fazer faculdade de engenharia, não deu certo. E aí eu cheguei a trabalhar em oficina mecânica, né, que eletromecânica eu não consegui vaga na indústria, consegui em oficina de automóveis da Chevrolet, Codisman, Grande Bahia. Até que chegou um momento assim que eu falei, porra, isso não é pra mim, velho. Eu não sou bom aqui, eu quero fazer uma coisa que eu seja bom, que eu me considere bom. E a ousadia, né, e a pessoa sem noção, eu achava que era bom narrando. Eu falei, não, eu sou bom narrando, nunca narrei jogo nenhum. Aí, oficialmente, né? Aí eu falei, pô, tranquei a faculdade de engenharia sem falar pra ninguém. Saí do trabalho. E aí falei pra meu pai, pra Tiaguinha, minha madrasta, minha mãe também. Falei, olha, eu tranquei a faculdade de engenharia, tô saindo. Mas antes disso, eu já procurei um curso, né?
o curso de rádio e TV, procurei, já tava certo. Falei, tem esse curso de rádio e TV que eu vou fazer que eu quero ser narrador de futebol. Ah, pra quê? Você vai passar fome, não existe. Engenharia, você vai fazer um concurso, vai trabalhar na Petrobras. E tem toda aquela pressão, né, de fazer concurso. Então, eu fiquei com esse baque assim, já esperava. Mas eles ficaram arrasados, velho. Eles ficaram arrasados. Meu pai e minha madrasta foram mais controlados, né? Sim. Que eles têm... Meu pai é mais quietinho. E minha madrasta tenta ser mais racional, apesar de ser emocional. Ela é muito emotiva. E ela espera primeiro eu me acalmar pra depois ela falar. Pra depois conversar. Mas minha mãe já ficou logo desesperada. Aí uma amiga dela, eu tive sorte que tava lá no dia, Lívia ali, o Barreto, e acalmou ela, falou, não, vai dar certo, fique tranquilo, confie nele. Depois de conversar bastante com meu pai também e Tiaguinha, eles falaram, não, se é o que você quer, vai fazer. Sim. E eu fiz. O importante é que eu já cheguei com isso pronto, entendeu? Então, gente, se vocês quiserem desistir da profissão de vocês, e você é novo ainda, depende dos pais, já chega com a coisa pronta, segunda via pronta, tá? E aí, eu entrei no curso, e eu penso muito nessa parte de vibração, de destino, cara. Porque eu lembro que na época da escola, tinha sorteio. Eu nunca fui sorteado pra nada, pra ganhar nada. Se eu entrar no sorteio sozinho, eu não vou. Eu sou desses aí. Só que teve o curso fez uma parceria com a Rádio Sociedade da Bahia. E aí eles falaram, olha, vamos escolher 5 pra fazer um teste lá na sociedade pra ser estagiário. E eu saí no sorteio. Que legal. Eu falei, porra, minha chance, cara. E aí eu fui, eu ouvia muito rádio na época. Meu objetivo era entrar no rádio, na curso de rádio e TV, pra trabalhar em rádio. E depois eu fazer faculdade pra trabalhar em TV. Era meu projeto de vida, já tava tudo certo. Aí, quando eu cheguei lá na sociedade, era pra fazer um teste pra dar notícia de trânsito. E eu via muito a Rádio Metrópole, as meninas entrando pra dar informação de trânsito. Eu falei, pô, eu sempre imitei muito bem. Eu era um grande imitador, né? Na adolescência, depois a fono falou pra eu parar. E todo mundo começa, né? Imitando a pessoa que você idolatra para depois você encontrar o seu caminho. Foi o que eu fiz também. E aí, eu quando eu cheguei lá na sociedade, eu fiz o texto, já sabia o texto, mais ou menos, as linguagens. Sim. E o ritmo da locução. Então a galera gostou muito do meu teste e eu fui contratado para ser estagiário. 2 meses depois, um cara foi demitido, ou saiu, não lembro, para trabalhar na TV. E aí eu fiquei num plantão policial, dando notícia de morte, essas coisas assim. Foi uma parada pesada, Sinistra, assim, né? sinistra mesmo, que você fica falando, pô, a pressão, sabe? Pô, cadê a exclusiva? Cadê uma notícia? Não tem nada? Com certeza tá acontecendo alguma coisa. E aí você fica procurando alguém Caçando alguém. alguém que morreu, que tomou um tiroteio, Sim. pra entrevistar um delegado. Era uma coisa que não me fazia muito bem. Uhum. Mas eu fui contratado, carteira assinada e tal, e já comecei bem. Enquanto isso, eu fazia minhas narrações lá no curso de rádio e TV, pegava um gol e ficava narrando. Só que narração de rádio é muito difícil, velho. Eu considero narração de TV mais difícil do que de rádio por causa de toda a responsabilidade, tá tudo nas suas costas e você ali é a estrela, você é quem comanda a transmissão. Você dita o ritmo. Você fala por estar televisionado, essas coisas assim, ou... É porque tem muita a parte de produção, a parte por trás, pagamentos. Você tem muita responsabilidade no jogo de TV. E você não pode ser descritivo demais, porque o cara em casa tá vendo o que tá acontecendo. Você não pode falar o que o cara tá vendo. É verdade. Você tem que achar uma coisa assim pra chamar a atenção dele. Olha, tentar a opção também, sabe? Você tá vendo o cara com a bola aqui, mas olha o que tá passando ali, entendeu? Entendi. Olha o que tá acontecendo. Você tem que valorizar a imagem também do replay. Mostrar por outro ângulo, não repetir as palavras que você falou naquela narração do mesmo lance no replay. Então tem esse ponto difícil. Mas no rádio, você tem que falar rápido, pensar rápido, você não pode titubear, você tem que saber quem tá com a bola. Sim. Você tem que ter o ritmo para ler o comercial, saber o momento de você baixar a cabeça e não estar olhando pro jogo. Você tem que descrever o lance para
é bom você imaginar uma pessoa que é deficiente visual, né? Que tá te ouvindo. Que é todo mundo ali. Porque, por exemplo, você tem que imaginar que a pessoa não tá vendo o jogo. Exatamente. Entendeu? Então, de escrever. Então, o que eu fazia pra começar? Eu chegava no computador, via o lance, escrevia o que eu ia falar e tentava acompanhar o ritmo de Silvio Mendes. Que pra mim, eu comecei imitando ele. O Silvio Mendes é o maior narrador do Brasil em rádio. Sim, com certeza. Fala, porque tem os caras lá do... Tem gente que, aqui a gente no Nordeste, né, na Bahia, gosta de falar, o maior do Nordeste. Não, o Silvio Mendes é o maior do Brasil, pra mim. Sim. No rádio. E eu imitava ele. Eu falava, olha a bola, é da minha filosofia, faltando 40 para terminar o espetáculo no primeiro ato. De bola correndo, temos 5 minutos do... Aí eu ficava fazendo essas coisas. E eu escrevia pra falar rápido, que nem ele, porque ele pensa rápido demais. E eu não tinha aquele pensamento ainda. E não ia conseguir falar também. Então eu escrevia e ia falando, naquele ritmo. Até pegar a manha. E aí, eu tinha que começar a narrar um jogo ao vivo. Pra isso, eu comecei lá na Rádio Sociedade a falar com os caras, tem vontade de narrar futebol e tal. Será que tem oportunidade aí nas rádios do interior, uma parada dessa? E um cara lá me conseguiu, um repórter, Paulo Roberto, que já faleceu até. Ele falou, tem uma rádio lá de Pojuca, cara. Se você quiser narrar lá, só não paga nada. Eu, não, tá ótimo, beleza. Ótimo, né? E eu entrava no estádio lá pelo carro da Rádio Sociedade. O cara chegava, montava equipamento. Eu pegava um gravador pra gravar a minha narração. Não vou fazer só de graça, né? O pagamento é a minha narração que eu tô lá fazendo. E aí eu narrei. Meu primeiro jogo foi Bahia e Grêmio. Na Copa do Brasil, em 2011. E, Copa do Brasil não, foi Campeonato Brasileiro. E eu senti o peso, velho. Foi mesmo? Porque, eu narrei o segundo tempo só. Sim. Foram 45 minutos ali em cima. E a rádio interior não tem muito comercial pra você ler, não tem muita pausa pra respirar. Então você tem que estar ali o tempo todo narrando. E aí, mesmo assim, quando eu digo que a responsabilidade não é menor um pouquinho na rádio, porque você tem o quê? O repórter pra dar informação. Você narra um lance e passa pro repórter pra ele descrever. Porque divide a responsabilidade, né? Isso. Divide a responsabilidade. Na narração da TV eu tenho que saber absolutamente tudo. Todas as informações. E no rádio você não tem tempo pra falar, tal jogador passou na divisão de base de tal time, né? Tem não sei quantos gols, tal. Isso aí você fala quando tem um gol, quando ele faz uma jogada importante. Sim. E o repórter dá mais características no rádio. E aí... Foi minha primeira transmissão, já fiz minha primeira gravação. Ouvi, que eu sou um cara muito de ouvir o que eu acabei de fazer, né? Pra corrigir, olha, posso melhorar isso, posso melhorar aquilo. Não devo falar isso. Posso mudar o tom de tal forma. E eu fui aprendendo a não martelar o ouvido do cara em casa, mantendo o mesmo tom sempre o mesmo tempo inteiro, dar uma variada de entonação na voz e tal. Até que, no final do ano, eu tinha várias narrações, peguei os melhores momentos e comecei a mandar. Eu entreguei um CDzinho pra Bocão, que era lá da Sociedade, Marcos Pimenta, que era lá da TV Record, e pra Marinho Júnior, que fazia o curso comigo, pra ele entregar o pai dele, que é o chefe da Rádio Metrópole, a equipe de esportes. E aí, Marcos Pimenta me chamou pra ser repórter na Transamérica. Um mês depois, Marinho, da Metrópole, me chamou pra ser narrador na Metrópole. E aí eu fui. E pode fazer nos dois? Não, eu saí da Transamérica e fui pra Metrópole. Porque eu queria ser narrador e não repórter, entendeu? E aí deu tudo certo. Foi só seguir aí nessa luta. A impressão que eu tenho é, quando o narrador esportivo de rádio vai começar o jogo, que ele abre a porta, que entra no estúdio, o cara entra em Nárnia. Porque pra quem tá assistindo e pra quem tá ouvindo, é um jogo totalmente diferente, velho. Às vezes o jogador tá andando, tá correndo e o cara tá ali... Como é que faz isso, velho? No rádio que você fala? No rádio. Porque o rádio você não pode deixar o espaço, né? Não pode deixar a peteca cair. Não pode deixar o espaço vazio. Falar, por exemplo, deixa eu ver um lance do jogo de ontem. Não consigo lembrar, assim. Mas se o ritmo tá lento, é o que tá acontecendo muito em jogo do Vitória esse ano. Né? O Vitória tá muito mal no campeonato brasileiro. Perdeu pro Grêmio recentemente na Copa do Brasil. E é um ritmo muito lento de jogo que o Vitória tá propondo. Você não tem uma bola esticada que o cara chega em condição de alcançar, de driblar. Então, é um jogo difícil de narrar pro rádio jogo do Vitória.
aquele toque de bola no campo de defesa, não consegue chegar no ataque. E você tem que preencher aquilo tudo ali. Até na rádio o Vitória tá dando trabalho. É verdade. Então, pô, pra falar, né? Eu hoje não percebo, mas antes realmente era assim, eu percebia que parecia que tava, pô, o cara tá no ataque, vai ter um gol, e tá lá na defesa, sabe? Mas é justamente pra preencher o espaço, você não pode falar. Aí o Wallace tocou pra Marcelo Alves, voltou pra Wallace, Marcelo Alves, o Wallace continua com a bola. Esse é mais o tom da TV mesmo. Né? Você tem que falar, Wallace, tá com a bola. Tem mais na direita ali o Marcelo Alves, voltou pro Wallace, vai trocando passes na defesa a equipe do Vitória. Bola aberta na esquerda com o Pedrinho volta pra Wallace. E é assim o Vitória, ali na defesa, tudo ali. Campo de defesa, cabeça do grande círculo, campo defensivo da equipe rubro-negra. Pelo meio vem recebendo o Wallace, solta a bola na direita com o Cedric. Cedric volta mais uma vez pro Marcelo Alves pro Wallace, volta tudo com o Ronaldo lá atrás. É assim, pô. Então, o jogo tá lentíssimo, mas você tem que ficar falando pra preencher pro cara saber o que tá acontecendo em casa que ele não tá vendo. Do estádio vocês assistem, é monitor ou vocês olham pro estádio mesmo? Dentro do estádio, narrador de rádio, a gente olha só pra o campo mesmo, né? Não tem TV, não tem replay. Hoje em dia, até uns comentaristas conseguem, com um delayzinho, né? Assistir ali o que tá passando. Sim. Depois que o lance passa, ele pode comentar ali com o replay no celular, olhando no celular. Mas o narrador olha exclusivamente para o campo de jogo. E o que a galera gosta de brincar, não, rádio gol sai primeiro. Por que no rádio gol sai primeiro? O rádio é uma linha telefônica, né? Como se fosse uma ligação. Exato. Né? Sai do estádio, direto para a rádio, da rádio para a antena, pro seu celular, pro seu som de casa. Então, é uma velocidade muito rápida. TV aberta também é rápido, tem um delayzinho de 1 segundo. Agora, a Sky, por exemplo, TV por assinatura, são 6 segundos são de 6 delay. segundos, é verdade. Né? Porque sai do estádio para a TV, da TV para o satélite, do satélite para sua casa. Então tem esse tempo de delay, esse tempo de atraso. E por isso que você gosta mais de ouvir o gol do rádio, que sai primeiro. O que interessa é o seguinte, o narrador de TV, ele tem um monitor sim. Né? Ele tem 2 monitores, passando a mesma imagem. São 2 aqui, vou pra galera que tá acompanhando Sim. aqui, ó. Eu tô aqui, o campo tá aqui, né? Onde você tá é o campo. E aqui na minha mesinha tem uma TV passando ao vivo, em tempo real, que é a imagem que tá sendo gerada do estádio mesmo. E tem em cima a imagem com delay que tá vindo da Sky. Entendi. Né? Então essa imagem aqui, de baixo, ao vivo, ela é limpa. Só tem o jogo mesmo. Não tem cronômetro, não tem quem tomou cartão, não tem escalação. Isso tudo eu fico sabendo olhando pra de cima com delay de 6 segundos. Então o que ele tá aparecendo pra você em casa, eu ainda não vi. Entendi. Entendeu? Legal. E escalação, por exemplo, quem fala pra mim é o coordenador que tá lá no Rio de Janeiro. O cara falando, olha, escalação, tá aparecendo o goleiro agora. Aí fala, número 1 para ontem, Danilo Fernandes, sabe? Mesmo? O cara vai falando no meu ouvido. Tem gol no outro jogo. O cara fala no meu ouvido. Entendi. O gol foi assim, tal. Tá passando o gol e eu vou falando. Não tô vendo nada, absolutamente nada. E mesmo tendo essas 2 TVs aqui, na hora que o jogo tá rolando, o que eles indicam é olha pro gramado. Olha pro gramado. Quando tiver um lance de replay e tal, olha pra tela. Por que olhar pra tela? Sempre ligado na visão periférica. Porque o cara que tá em casa, ele não tem a visão do estádio, só do que tá na tela. Se você falar, o narrador, alguma coisa que não tá aparecendo na tela, o cara se acha, pô, por que a tela TV não tá mostrando isso? Verdade. O cara tá falando e não tá mostrando por quê? Então você tem que valorizar a imagem pro cara que tá em casa se sentir incluído parte da transmissão. Quando tem alguma coisa acontecendo fora onde a lente não alcança, aí o repórter, a função do repórter, falar que o árbitro falou com o técnico tá conversando com tal jogador, com o auxiliar, vai ter uma mudança de postura, tal. Tem alguma coisa na arquibancada que aconteceu, ele é o olho por trás da câmera da transmissão, ele que pode falar, ele que tá autorizado, entendeu? Então é isso. A gente sempre prioriza olhar para o campo, né? Porque a gente consegue ter uma visão melhor, uma visão mais ampla, enxergar melhor o jogo, mas valorizar sempre, pela TV, valorizar o replay, valorizar a imagem. Você tem que ter uma atenção muito grande, Sim. uma concentração ali, você não pode perder o foco, Sim. senão já era. Não pode. E às vezes você tá tão focado
que você não vê uma coisa tão óbvia pra quem tá relaxado em casa assistindo. O cara tá lá no sofá, pô, tá muito claro isso aqui, como é que o narrador não viu? Porque ele tá tentando achar o erro que o árbitro cometeu, ou que um jogador fez, onde a bola desviou, e acaba não vendo de tão focado, tão dedicado que ele tá aquilo ali, tentando acertar. Porque, gente, o narrador, ele não tá ali pra narrar, porque, o time dele é esse, ele tá querendo acertar, gente. É verdade. Ele quer ir lá pra fazer um bom trabalho, acertar, passar emoção, vender emoção. Ele é profissional, assim como os jogadores ali, ele é também um profissional. Sim. Entendeu? Então, os caras estão tão dedicados a acertar que às vezes acaba deixando passar um detalhe, faz parte da pressão, né? Você falando agora de todo esse passo a passo que é para fazer funcionar uma narração ali de 90 minutos, eu consigo imaginar que ainda que você torça para um time, você ali não vai conseguir jogar a sua emoção pessoal para o jogo que você esteja assistindo, né? Você esquece, velho. Você esquece. Todo narrador de futebol, todo comentarista de futebol, repórter, por que ele tá fazendo futebol? Por que será? Porque ele gosta de futebol. Sim. O cara não chega ali e fala, eu gosto de jornalismo, vou pra área esportiva. É até o esporte no jornalismo é muito discriminado, né? Muita gente não considera como jornalismo. Como jornalista, né? E o cara, torce pra um time. Pode ser o Flamengo, pode ser o Corinthians, pode ser o Bahia, pode ser o Vitória. Até pode ser um time internacional e ele achou uma forma de trabalho só aqui, não achou lá fora. Mas ele torce pra um time, ele gosta de futebol. Só que quando você chega pra trabalhar, você quer... Quando você é jovem, você quer alcançar um lugar ao sol. Você quer fazer bons trabalhos, um atrás do outro, para ganhar moral na empresa, para você ter eventos maiores, para você ter uma regularidade de transmissão, que isso é importante. Então, isso fica meio de lado, cara. Eu mesmo, eu valorizo muito os times baianos. Eu tenho aqui no meu celular, todos os times baianos estão favoritados, né, nos aplicativos de gol e resultados, para chegar, para eu ter noção. Tal jogo vai começar meia hora, para eu acompanhar, para eu saber, para eu estar por dentro. Entendeu? É isso que importa. E quando você vai fazer um jogo do seu time, você não percebe. Você não lembra que você torce para aquele time. Pode acreditar, gente. Pode acreditar. Não é demagogia, não. É a realidade mesmo. E às vezes acontece, né? De você estar fazendo um jogo, de você simpatizar com a história de outro time, mesmo você fazendo a transmissão por exemplo, Copa do Nordeste eu narrei esses últimos 2 anos pela TV Aratu, né? Foi uma transmissão local pra Bahia. Então, um Bahia e Ceará, eu fiz uma transmissão totalmente bairrista do jogo do Bahia. É pra torcida do Bahia esse jogo aqui. Entendeu? Mas às vezes acontece isso, mesmo na transmissão local, e você, tem uma história massa de um cara lá do outro time, que ninguém vai estar assistindo desse time, mas dá pra valorizar. Se o cara faz um gol, a consagração, um cara que passou dificuldade e tal. Você simpatiza, você gosta, você vibra, porque, acima de tudo, você é um jornalista esportivo. Você valoriza o esporte, você valoriza as histórias, né? Então, essa é a grande diferença, por exemplo, numa transmissão da Globo para a transmissão do Sport TV. O Sport TV, você pode ver a diferença no 7-1, por exemplo. O da Globo é muito mais um drama. Não acredito, tal. No Sport TV, não. Você valoriza também o 7-1 do cara. Dos alemães. Entendeu? Mas é proposital essa diferença? É porque TV aberta é uma transmissão popular. É uma transmissão que quem tá assistindo a Globo é cara que nem gosta de futebol, às vezes. Uma pessoa que gosta de novela, a pessoa que tá esperando para ver o Faustão. Sim. Então é uma transmissão mais explicativa, é uma transmissão mais inclusiva. E no Sport TV é para quem já é ficcionado no esporte. Para quem conhece. Tanto que tem muito menos explicação de regra, tem muito mais papo técnico. Verdade. E você, você vê uma transmissão de natação dos americanos, sem ter brasileiro envolvido. Você vibrando com o recorde mundial quebrado, sabe? Você valoriza a vitória de Portugal em cima da França, ou do Haiti, em cima do Brasil, por exemplo, numa zebra. Os caras conseguiram, tal. A superação, sabe? É importante. Você mostrar... lá o foco é o esporte de fato, né? Isso.
não só o pachequismo, né? Sim. De torcer alucinadamente pelo Brasil ou por alguma equipe. Você torce pro Bahia ou pro Vitória? Não sou permitido a falar isso. Você acha que a torcida encarna, né? Encarna, cara. E, pô, tem muita gente que tem certeza absoluta que eu sou Vitória, velho. Vitória? Tem certeza absoluta. Tem muita gente que tem certeza absoluta que eu sou Mas- Vitória. E tem muita gente que tem certeza absoluta que eu sou Bahia, que tem ranço. Mas tem um vídeo seu narrando... Mas isso é bem antigo, narrando um jogo do Vitória, se eu não me engano. Da Copa do Brasil Sub-20 Sim, contra o você Atlético. tá vibrando, pode ser por isso também, né? Aquela ali era uma estratégia que eu usava pra dar um vibrato na voz. Que eu fazia gol, aí eu achava sem graça, eu fazia gol, aí fazia isso, sabe? Entendi. Aí eu fazia. Mas claro que eu também comemoro, pô, é a final de Copa do Brasil, Sub-20, Vitória e Atlético, eu vou torcer pra quem, pô? Torcer pro Vitória, né? Me desculpe aí, torcedor do Bahia que não acha que isso não é possível, mas, porra, eu vou torcer pro Vitória, assim como eu torci pro Bahia na final da Copa do Nordeste, Sim. que foi pra mim, pô, um momento muito especial da minha carreira também, porque eu fui abraçado de forma gigantesca pela maior torcida do Nordeste, né? Sim, Com esse tetracampeonato do Bahia. E eu fiz na transmissão, assim, eu falei com o Matheus Carvalho, né, que é o diretor lá da TV Aratu, eu falei, Matheus, tô querendo fazer uma transmissão bairrista. Uma transmissão... Porque, pô, ninguém do Ceará vai assistir, pô. Aí ele, Rainan, errado é você não fazer isso. A gente tá aqui, vestir a camisa do Bahia e ir pra cima, velho. E foi o que eu fiz, preparei texto, conversei com influencers do Bahia, né, o cara... Porque eu tô, querendo ou não, você virar narrador profissional, você tá mais afastado da torcida, do que a torcida pensa. Você tem um pensamento mais técnico da parada, mais frio, mais racional. Queria saber o que, é que a torcida tá falando, o que a torcida tá pensando. O Bahia perdeu 2 vezes pro Ceará a final da Copa do Nordeste. O que a galera tá sentindo agora? Tá mais confiante? Tá desiludida porque perdeu o primeiro jogo por 1-0? Então, o Matheus Barbaço me ajudou muito a construir as histórias, os apelidos carinhosos que a torcida tá chamando de jogadores, né? Ele me disse. Então, eu construí vários textos, né? E narrador é assim, é improviso, mas também tem que ter coisa preparada, né? Sim. Eu aprendi isso lá no Sport TV também, que você tem que, eu deixo coisas escritas, ó, pô, se tal jogador fizer gol, eu vou falar isso aqui. Se tal jogador fazer tal coisa, eu vou falar isso aqui. Uma coisa que eu não me preparei foi pros pênaltis, de jeito nenhum, mas saiu do improviso, saiu legal. E aí, pô, eu contei a história de Gilberto, que é um cara que é o maior artilheiro do Bahia na Série A do Brasileiro, mas ainda não era considerado ídolo. Sim. O que faltava? Comentei com o Emerson Ferretti, né, que é o nosso comentarista. E o que faltava? Um título de grife, decidir um jogo importante, e foi o que ele fez. Então foi a história que eu escolhi para construir, a história de Gilberto, e acabou dando certo com ele fazendo o gol que levou o Bahia para os pênaltis, né? Tava dando título pro Bahia, mas depois tomou um gol e levou para os pênaltis. A gente tem essa ideia de que focado mais assim, tipo Galvão Bueno, né? Galvão Bueno, todo apelido que ele colocava, ou coloca jogador, atletas e de forma assim geral, sempre pega, né? Adriano é o Imperador, Neymar, não sei se ele chegou a colocar algum, né? Neymar parece que ele é meio... chamava de menino Neymar mesmo. Menino Neymar, é verdade. Eu acho que o narrador, ele também tem de forma intencional ou não, ele acaba trazendo uma graça para o atleta ali, para o jogador, né? Falando de futebol. Você derruba, você coloca o atleta lá em cima. Sim. Né? Eu na Copa do Nordeste, eu cheguei a perceber assim, como eu já falei, eu gosto de reassistir o que eu transmiti, né? Eu percebi que eu tava pegando no pé de Daniel, meia do Bahia. Sim. E quando chegou na semifinal, não lembro agora, que eu falei com a minha Ferretti, rapaz, eu acho que eu tô pegando no pé desse cara, velho. Porque quando ele saiu, o Bahia não jogou bem, né? Vamos observar melhor, tal, não sei o quê, eu tenho que observar melhor isso. Que eu falava, o Daniel erra mais uma vez. Não era proposital, sabe? Saiu. Não era assim, ó, tendencioso, porra, eu cheguei aqui, eu vou... Não, o Daniel tá jogando mal, vou queimar ele. Não era isso. Era, pô, ele cometeu mais um erro, eu acabava percebendo, e eu falar isso, assim, pô, errou mais uma vez, acabava acionando no torcedor que tá em casa, pá, errou de novo esse cara, não acredito, velho. Eu acabava induzindo a pessoa também a achar, sabe? Eu falei, pô, tem que me policiar em relação a isso. E hoje a gente tá vendo, né, que Daniel fez uma falta tremenda aí no Bahia, ficou 4 jogos afastados, 3 jogos, na verdade, né? O Bahia perdeu os 3, tomou 9 gols e ficou 3 jogos sem marcar. Então, Daniel faz falta, sim. Eu tava totalmente errado.
inocentemente, né, falando, comentando os erros dele, mas era um cara que estava trabalhando ali no meio e dando qualidade no meio de campo do Bahia. Então, o narrador tem mais essa responsabilidade. Sim. O cara pode colocar o jogador lá em cima, mas também Pode derrubar, né? pode derrubar. Eu torço pro Bahia desde pequeno, né? Eu sei que vou escalar aqui a seleção, o time do Bahia que eu conheço. Feijão, Gilberto, que você falou agora, e Daniel. Então não é um cara muito fã de futebol. Não, eu gosto de futebol. Ah. O que eu só sou triste com o campeonato baiano, né? Com os jogadores, os times daqui. A impressão que eu tenho, né, como leigo, é que não existe um foco em... Pô, o Bahia tem 2 estrelas, né? Mas parece que não foca nisso, né? Foca só aqui mesmo, é o baiano, e vão brigar para não ficar na Série B, vão brigar para não cair para a Série C. A impressão que eu tenho, assim, às vezes, Bahia e Vitória é mais essa daí. Eu me incomodo, às vezes, com os times baianos, não é nem de mentalidade, é de energia, parece, sabe? De uma energia de jogadores que estão bem em outros times que quando chegam aqui não conseguem jogar da mesma forma que jogam lá fora. Sim. Parece que é alguma coisa que puxa, que segura. Não sei se é a mentalidade da direção, se é postura, se são os técnicos, mas a gente já viu técnicos diferentes que treinaram outros times com sucesso e aqui não tiveram. Eu sinceramente, é uma coisa que é um desafio para mim entender o que acontece. Mas, principalmente, a mentalidade do Bahia, eu acho que mudou depois de algum tempo, né? Além de se reestruturar de forma interna, almeja, tem ambições maiores, né? Como, por exemplo, o Bahia hoje em dia, a meta já há 3 anos é terminar no top 10 do campeonato. Que não conseguiu ainda. Uhum. Mas é um objetivo melhor já do que entrar brigando para não cair. Porque, É verdade. entendeu? O Bahia não admite que entra no campeonato lutando pela Libertadores. Mas quando a gente começa a ver uma campanha boa, a gente começa a ver nas entrelinhas que os caras estão tentando, E o foco mas é não aquele querem ali, né? admitir. Sabe? Uhum. Ainda falta isso. Você chegar e falar, não. Não ter medo do público falar depois, aí, ó, queria Libertadores e terminou em 11º. Sim. Não, você tem que chegar. Meu foco é Libertadores, eu quero Libertadores. Pra mim é isso que falta, entendeu? Entendi. Eu quero Libertadores, terminou em 8º e não conseguiu, beleza, mas terminou em 8º, ótimo, ano que vem a gente tenta de novo. Meu foco, eles não querem se sentir fracassados ou passar A ideia de que estão a ideia de que fracassando, né? fracassaram naquele objetivo, Sim. entendeu? Como eles acham que 10º ali é possível, porra, massa. 10º é super possível, acho que eu consigo com uma sobra, então é seguro eu falar isso. Eu acho que falta mais ambição em relação a isso. No Vitória, o Vitória tá passando por um momento que eu até fico entristecido de pensar e de falar, cara. Uhum. Tá sendo muito difícil assistir jogos do Vitória. E pressão pro presidente sair de novo. O Vitória, os últimos 4 presidentes não conseguiram concluir o mandato. Tá passando por um momento financeiro muito ruim. Com dívida na FIFA, conseguiu pagar e contratar jogadores. Estava impedido de contratar jogadores. Eu não tô vendo muita saída. O torcedor do Vitória tá desiludido também, não tá vendo muita saída. O foco, mais uma vez, é escapar de rebaixamento. 4 anos seguidos tentando fugir de rebaixamento. 2 na Série A, 2 na Série B. E da Série B pra Série C, né? E eu tô torcendo desesperadamente pro Vitória não cair pra Série C. E tentar se reestruturar aos poucos pra, quem sabe, daqui a 2 anos brigar pra subir, no terceiro subir realmente. E aí se manter na Série A depois, porque tá difícil mesmo. É triste, né? Tá. E o ruim é que perde o futebol baiano, né? Sim, sem dúvida. Perde todo mundo. Não é Sem só... é porque é Bahia, é porque é Vitória. Termina perdendo todo mundo. O torcedor do Bahia tá falando que tá sem rival, Sim. né? De gozação, mas... Você dá risada, né? O torcedor do Bahia fala que o rival agora não é nem o Sport mais que tá mal também. Agora o rival é Ceará e Fortaleza. É verdade. São os maiores. Mas, brincadeiras à parte, a gente só tá tendo um Bavi por ano. Porque o Vitória não tá nem passando pra segunda fase do Campeonato Baiano. Então a gente tem um Bavi da Copa do Nordeste e acabou, cara. Então, pô, cadê aquele clássico? Entendeu?
Isso faz muito mal. Pra mim, tem gente que não acha, mas eu acho que pra mim faz muito mal a gente não ter um clássico. Sim, com certeza. Numa Série A, no Campeonato Nacional, entendeu? Uhum. Pra mim faz muita falta. Você pensa que isso é uma questão administrativa mesmo do time, que tem colocado o Vitória assim nessa posição? É administrativa e não é de agora só. Né? Agora também. Mas Sim. é de há uns 2 mandatos atrás e vem sendo de uma forma contínua. E o Vitória com problema sério financeiro. Pegou um rebaixamento justamente no ano que não tem a cláusula paraquedas, que chama. Que é um time que cai da A para B, mas ganha o mesmo valor que ganharia na Série A. Entendeu? Interessante saber. Era uma cláusula que tinha antes, só que acabou essa cláusula. O Cruzeiro caiu, o Vitória caiu, o Botafogo caiu, o Vasco caiu e não vão receber a grana que recebiam antes na Série A. E como é que eles vão fazer para reerguer o time? Tem que ter uma ajuda, né? Tem que ter um uma- auxílio, um apoio. Aí é uma mudança muito grande de mentalidade retrógrada, né, que nossos dirigentes têm. O Botafogo está tentando, né? Tentou até fechar com a empresa privada. O Vasco é outro time que precisou de uma mudança grande de pensamento. Porque a grana vai vir de venda de jogadores, de divisão de base, aposta na divisão de base, que o Vitória estava prometendo fazer. Mas jogando os caras na fogueira. E acaba queimando um pouquinho Entendi. também o profissional, né? Acaba a mentalidade do atleta novo, que pegando um rabo de foguete desse, que é o Sim. Vitória, que é um gigante, Uhum. time centenário, tá passando por esse momento ruim. Então, você vê jogadores, pô, Jordi Caicedo veio pro Vitória no passado. O cara era uma chacota. O cara entrava em campo, ele não acertava chutar no gol, ele chutava pra lateral. Saiu do Vitória, virou artilheiro no exterior. Acho que é na Rússia que ele tá jogando. Não lembro agora, com certeza. Mas, porra, o cara foi pra seleção equatoriana jogar Copa América. Sim. O cara foi pra seleção do país dele. Depois saiu do Vitória. Você vê que tem uma coisa que tá Se acontecendo. segura, né? Eu acho que é uma coisa psicológica, né? O ambiente externo entrando na cabeça dos jogadores Sim. quando vão pra campo. Porque muda mesmo, né? O cara saber que tá no time, que não tá bem, ele já entra em campo, querendo ou não, fragilizado, né? Emocionalmente, assim, Sim. deve ser bem ruim. Entram fragilizados, com certeza. Ainda mais com atraso salarial, todos esses detalhes. Isso. Lá fora tem a possibilidade de eu e você, se tiver dinheiro, ser dono, né? Ou parte de um time, se eu não me engano. Sim. Você acha que essa forma do Brasil também de não permitir que empresário chegue, né, com dinheiro ali, coloque para comprar um time, para Mas já tem o Red Bull Bragantino, a Red Bull comprou. Comprou todo? Era do Bragantino. Sim. O time, não, na verdade era de Bragança Paulista, né? Era um time aberto, agora é um time privado. O Red Bull Bragantino, que tá muito bem, né? Tá brigando lá em cima no Campeonato Brasileiro. Sim. O ano passado brigou para não cair, mas terminou na reta final, conseguiu se livrar do rebaixamento com uma classificação boa. E agora tá bem, cara. Eles fazem boas vendas, boas compras. Ele é do mesmo empresário do Red Bull Leipzig. E o Bahia e Vitória? Será que não tem ninguém interessado nisso? Eu acho muito difícil, viu? Que tenha ou que não tenha? O Vitória já teve o Vitória SA, o Bahia também já teve também uma empresa investindo, né, por fora. Mas eu acho que é difícil os sócios aprovarem isso. A galera quer Não, Bahia é do povão, Bahia não tem que ser de empresário, não. Mas tem gente que fala, cadê os russos pra comprar? Cadê os árabes? Mas nisso daí tem alguém ganhando, né? Essa ideia... Sim, ganha com patrocínio, Porque no futebol, por exemplo, o Bahia recebe um patrocínio da Canaã, por exemplo, né? Sim. Que é o maior patrocinador do Bahia, mais antigo patrocinador do Bahia. A grana é pro Bahia, não é pro dono do Bahia, Entendi. que o Bahia não tem dono, né? Lá não, o cara pega um time, investe uma grana alta, compra jogadores tops. As empresas querem patrocinar aquele time, querem aquele jogador representando a marca. Uhum. O dinheiro vai pro cara, Entendi. pro dono, entendeu? Ele tem um retorno. E não só nisso, né? Em vários outros fatores, bilheteria, venda de camisa. Tem muita grana envolvida. Mas pelo menos o time cresce, desenvolve, né? É. Vai entrar um dinheiro também para o time. Outra coisa que eu fico pensando, tá bom, futebol, né, é a paixão nacional. A gente liga a TV hoje,
qualquer programa de esporte, só fala de futebol, velho. Quando é que muda isso? É sério. E quem gosta de outros esportes assim, às vezes eu tô aqui, aí eu paro, futebol. Aí eu vou para outro canal, futebol, e eu fico perdido. É um assunto delicado, porque as TVs gostam de passar o que dá audiência. Sim. Né? É o dinheiro, é o capitalismo. Isso. Claro que tem aquele público ali que gosta de basquete, que gosta de ginástica. Mas, porra, o espaço dedicado é muito pequeno, porque o público é muito pequeno. Então, o futebol é que gera audiência. Uhum. Então, eles falam de futebol, debatem futebol, acham polêmicas pra falar de futebol. É o mesmo assunto que a gente vê, que a gente aqui no Nordeste passa, o mesmo problema, quando a gente vê os programas nacionais. Só falam de futebol, Sim. né? E falam de quê? De Flamengo, falam de Corinthians, falam de São Paulo, falam de Vasco. São os times que mais dão audiência. Eles têm um interesse muito pequeno de falar dos times do Nordeste e tem também pouco interesse em pesquisar, em vivenciar, em ficar imerso naquele ambiente para falar com embasamento sobre o assunto. Eu vou usar um exemplo aqui. Gilberto. Tava uma polêmica durante mais de um mês se ia sair ou não do Bahia. Esse pode ser o último jogo de Gilberto no Bahia. Ele vai acabar o contrato, vai embora, tal, não sei o quê. Isso não gerou um debate em nenhum programa nacional. O maior pra mim, o segundo maior, o terceiro maior atacante do Brasil, melhor em atividade no futebol, centroavante que eu tô falando. Tirando o Hulk aí de lado. Eu comparo ele com Pedro e com Gabigol. Uhum. Nenhum programa, ESPN, Sport TV, Fox Sports, ninguém debateu isso. Assim, pô, e agora? E Gilberto, vai sair, quem pode ser o substituto? O cara fez gol, faz gol de perna esquerda, não sei quantos gols de perna direita, gol de cabeça, sabe? Gol marcando, apertando a saída de bola, um cara que acredita em todas as jogadas. Ninguém fez nada disso. Mas não tem o interesse. Quando né? é Gabigol que vai sair, não, o Gabigol tem condição de ser titular em tal time que tá querendo. No Manchester City. Ele pode ser titular, Gabigol. Gabigol faz gol de bumbum, faz gol de canela. Gabigol faz gol de tal jeito, sabe? Cano fez não sei quantos gols só com um toque na bola. Olha quanto tempo se perde debatendo isso. Sim. E por que Gilberto não tem espaço? Porque não tem público. Ah, o Bahia tem 3 milhões de torcedores. Beleza. Mas quantos desses aí assistem Sport TV, assistem ESPN, assistem Fox Sports? Pra eu poder parar e debater isso. É verdade. Quanto vai prender a audiência? Se eu tenho aqui 50 milhões de torcedores do Flamengo, eu podendo falar sobre o Flamengo, tenho 49 milhões de torcedores do Corinthians podendo falar sobre o Corinthians. É a mesma coisa que acontece com outros esportes. É o dinheiro que move. É o dinheiro, a audiência movendo que move. tudo. Sim. É coisa chata, arretada, viu? Gilberto, eu gosto de... É o que mais está em evidência, né? Falando assim de Bahia. Que todo mundo fala que vem fazendo uma campanha bem top, né? Agora o Bahia veio degringolando aí os últimos jogos, né? Sim, perdeu jogadores importantes, né? Perdeu o Juninho, que era o zagueiro titular, que era muito criticado até o ano passado, mas voltou bem esse ano. Mais um jogador que Dado recuperou. Perdeu o Tassiano, que estava bem também, um reforço que veio do Grêmio, que o torcedor do Grêmio quase expulsou o cara de lá e o cara brilhou aqui no Bahia. E perdeu o Daniel por suspensão e também o Nino Paraíba. Isso fez o Bahia se desestruturar totalmente, né? Perdeu, já não tinha banco bom, né? E aí perdeu qualidade dos titulares, Sim. aí perdeu intensidade, perdeu o poder de marcação e poder de criação. E, coincidentemente, pegou adversários fortes. Pegou o Flamengo, pegou o São Paulo, que tá aí numa recuperação boa. Pegou também o Atlético Mineiro, agora que tem um dos melhores elencos do Brasil, pau a pau com o Flamengo. Pra mim, até o Atlético é melhor do que o Flamengo. E foram 4 derrotas agora seguidas, né? Com 11 gols sofridos. O Dado tem um trabalho grande, né? Eu não acredito ainda que ele tá pressionado. Ele tá pressionado pela torcida, mas não pela diretoria. Sim. Ele tem agora uma sequência de jogos contra times mais fracos, começando pelo Sport no domingo. E aí sim que eu acho que, se ele não tiver resultado bom contra esses times, essa sequência no Brasileiro, ele pode ser demitido. Eu acho que ele precisa
naquele time que é pau a pau, aquele time que é inferior, que tá brigando ali pra não Brigar cair. pra poder ganhar. Ele precisa pelo menos fazer aí nos próximos 3 jogos uns 7 pontos, 2 vitórias e um empate. Sim. Pronto, ele fica tranquilo. Se ele fizer só 3 pontos, 2 pontos, eu acho que não vai conseguir segurar, não. Porque a eliminação, eu não acredito. Me desculpe, torcedor do Bahia. Eu não acredito que o Bahia se classifica na Copa do Brasil, reverter esse 2-0, ainda em Feira de Santana, porque o Bahia tomou punição. Eu acho que vai ser difícil, eu acho que não vai conseguir. Então vai ser uma eliminação. E se não for bem nessa sequência de jogos com times mais modestos, eu acho que o dado vai embora. Futebol é essa matemática assim mesmo? Eu acho que não vai conseguir por causa disso, e realmente chega lá e não consegue? Em relação a que você está falando? De ver, A pontuar, a de jogar. falar, é um time mais fraco, o Bahia vai vencer? Sim. Disso você tá falando? Não, de jeito nenhum. Porque tudo pode acontecer ali, né, em campo. Sim. Como diz, só acaba quando o juiz apita, Sim. futebol, caixinha de surpresas, isso tudo vale. Uhum. Porque realmente isso acontece. Por exemplo, o Bahia fez um grande jogo contra o Palmeiras lá em São Paulo, né? Chegou a ficar na frente, tá vencendo, Sim. depois tomou um empate, tomou uma virada. Muitas vezes a gente vê o Lanterna ganhando do líder. A gente vê o cara que tá na zona de rebaixamento ganhando de um que tem 30 milhões de orçamento ganhando de um time que tem 300 milhões de orçamento. É futebol assim, futebol acontece muito isso. Como é esse mercado do narrador esportivo? É um mercado difícil, velho. E aí, a família quê? tava certa ou tava errada? Eu dei muita sorte, velho, porque eu encontrei muita gente boa pelo caminho Sim. e tive sorte dessas pessoas gostarem de mim também, né? Tive sorte também de um fato que aconteceu na Metrópole, né? Que a Metrópole tinha, pra mim, os dois melhores, dois grandes narradores, não melhores não, né? Eram muito bons também, um dos melhores, Sim. mas grandes narradores que eram João Andrade e Salomão Batista. Salomão Batista é um cara muito técnico, cara que emociona, cara que tem uma voz fantástica, detalhista na transmissão. E João Andrade, que era um showman. Cara que... E lembre-se sempre, galera! Fui contar meus problemas pro carroceiro, quem chorou foi o jumento! Aí botava uma risadinha, a galera parava pra ouvir e tal. Uhum. Pô, era um cara que dava audiência, sabe? Sim. Só que Salomão recebeu uma proposta muito boa pra ir pra outra rádio e só ficou João Andrade lá. E aí foi aquela situação, eu tava na Transamérica, surgiu essa oportunidade pra ser narrador da Metrópole, que tinha maior audiência no público A e B. A maior audiência era da Itapuã, né, FM no geral, mas o público A e B, que é o público que você usa pra vender seu comercial, né, pra você atingir seu público-alvo. Sim. Falei, pô, velho, é uma radiaça, eu vou pra lá. E Marinho Júnior era ele não era repórter na época ainda, o cara do Puco, setorista do Bahia, e... A gente ficou muito amigo, ele mandou pro pai, falou pro pai, aqui, ó, você vai perder, a Transamérica já contratou ele. Aí Marinho me ligou, me fez uma proposta, eu fui e tal. Primeiro jogo fui bem, segundo jogo já fui mal, que Marinho tava lá do meu lado pra me observar, né? Falando, não, faz isso aqui agora, agora faz tal coisa. Aí eu, errei, nervoso e tal. E aí foi a chance que eu tive, né? A saída de um gigante, Sim. e eu chegando numa rádio grande. No primeiro jogo sem sentir a pressão, no segundo jogo já sentindo a pressão. Então eu tive essa sorte, né? De ser um cara, além de tudo, teve meus méritos, né? Que eu sou um cara cuidadoso, que eu tô sempre tentando melhorar, né? Aprimorar. E por isso que eu tive também a chance, não é só porque meu filho aqui pediu pro amigo trabalhar, não foi Tem a isso. competência também. Com certeza. Inclusive pro Marinho Júnior, é até um personagem legal pra você trazer aqui. Que foi difícil pra ele trabalhar, pro pai dele aceitar pra ele trabalhar, viu? Aceitar ele mesmo? Ele teve que ir por outras rádios, por outros meios. Trabalhou comigo nas rádios de Pojuca também, no interior, Rádio Cristal, na AM. Até o pai falou, realmente, esse menino aí, meu filho aí, dá pra eu usar. E contratou. É uma história bem legal do Puco. E... Sim, eu tava falando do mercado, né? Sim, do mercado. Se foi difícil. Então, eu sempre tive o emprego como narrador, né? Eu me mantive na Metrópole, na Recopa das Confederações, ia narrar a Copa do Mundo, só que eu acabei saindo antes, que Tilemon abriu uma equipe de esporte, Antônio Tilemon me contratou para Tudo FM, equipe Fanáticos Futebol Clube, que, pô, era bem estruturada demais. A gente tinha até um uniformezinho assim, de jogador de futebol mesmo, que legal. escudo. Foi muito legal aquela época. E aí a gente ficou até 2015, 2016 fui pra Transamérica, depois que acabou a equipe de Chile. E aí
eu passei no Sport TV, né? Comecei a trabalhar no Sport TV, acabou a equipe da Transamérica, fui pro Sport TV e fiquei até dezembro de 2018. Então, sempre tava empregado, sempre tava com uma visibilidade legal. Sempre esteve ali, né? Sempre estive no meio lá no mercado. Então a família errou, você tá rico. Conseguiu ganhar... Rico não, né? Tentando chegar lá um dia. Patrocinadores, eu não sei se existe, um empresário de jogador, chegar pra um narrador, ó, fulano aqui tá ruim, fale bem dele aí, vá só levantando a moral pra fazer valer aí. Comigo nunca rolou não, viu? Sim. Mas eu não duvido que tenha, mas nunca me procuraram pra falar sobre esse assunto, rapaz, nunca tinha pensado por esse lado. Mas o cara procurar pra você falar bem do jogador que tá mal, eu acho que quem fizer isso vai se queimar muito, velho. Porque o torcedor não é burro, né? O cara tá vendo em casa, pô, esse cara não tá jogando bem, o narrador tá falando bem dele, tentando valorizar o que ele tá fazendo ali, dizendo que não tá fazendo nada. Eu acho que... Não rola. Deve rolar. Alguém deve fazer, né? Não conheço. Sim. Mas... eu acho que quem faz é uma grande burrice, que o torcedor percebe. Você falou de Silvio Mendes. Já teve a oportunidade assim de... aquele bate-bola? Ah, com certeza. O Silvio Mendes virou meu amigo, cara. A gente hoje conversa, troca mensagem, troca venenos pelo WhatsApp, né? Fofoquinhas. Ele é maravilhoso. E foi mais uma sorte que eu dei, né? De um cara que simpatizou comigo e desde o começo falou: você é o próximo Silvio Mendes. É o substituto do Silvio Mendes. E aí ele sempre manda uma mensagem, sempre fala. O filho dele também é muito meu amigo, o Mendes, que foi jogador do Juventude, do Bahia, do Vitória. Inclusive, agora a gente trabalha junto lá na Band News FM, na rádio. E, pô, foi emocionante a primeira vez, né? Quando você chega, o cara que você idolatra, pelo menos sabe seu nome, depois te elogia e fala pra outras pessoas também. Sim. Pô, é sensacional. É legal. Pô, velho, que legal. E eu conheço muita gente que não gosta de Galvão Bueno, né? Ah, pô, essa narração dele é chata, e não sei o que, e pererê. Mas falou de jogo de Copa do Mundo, não. Tem que ser Galvão Bueno narrando, porque criou aquela... Ele se tornou muito caricato, né? Essa questão do... O Brasil, o público brasileiro, no ouvido, a memória afetiva, é com a voz de Galvão Bueno de todos os grandes feitos Sim. de brasileiros no esporte. Não só no futebol. Ayrton Senna, Fittipaldi, na Fórmula 1, no atletismo, na Olimpíada, na natação, na Olimpíada também, com a medalha do revezamento. Véi, Galvão Bueno. Se você assistir um jogo do Brasil sem Galvão Bueno, não é a mesma coisa. Qualquer jogo da seleção, você fica, pô, tá faltando alguma coisa. É Galvão. E ele vibra junto com o... Tá ali, fizeram até o meme acho que foi esses dias aí, ele com a mão na cabeça, ele se jogando no chão, assistindo. Porque ele se envolve, pô. É aquela história de imersão, de contar história, sabe? De você passar... É uma coisa que eu tomei pra mim, característica que eu puxei de Galvão, puxei de Luiz Roberto, que pra mim são os grandes narradores da TV do Brasil. Sim. Você passar o desespero que o cara em casa deve estar sentindo com aquele lance. Você passar na voz. Isso é uma coisa difícil de fazer. Eu tento fazer isso. E Galvão faz isso muito bem. Galvão, ele se envolve mesmo, cara. E ele torce. Ele também é um privilegiado, porque ele só faz o evento top. Ele só faz o filé do filé e ele tem essa possibilidade de torcer. Sim. Ele narra o Brasil em grandes momentos e ele é a voz do torcedor brasileiro. É verdade. Entendeu? Então isso é muito legal. E é bom ver ele voltando depois de um tempo parado por causa da pandemia, com esse gás, cara. Porque tanto se falou, depois de 2014 Galvão se aposenta. Não, ele vai ficar para Rio 2016 e vai se aposentar. Não, depois de 2018 que vai vir o Hexa. Aí agora ele ainda tá aqui e tá no gás. Sim. Ele tem um problema vocal um tempinho atrás, mas agora tá com gás, se envolvendo, quase se jogando no chão lá. E é assim que a gente gosta de ver ele, porque ele é um patrimônio do jornalismo esportivo do Brasil. É um cara que tem que ser valorizado, sim. Já aconteceu de você falar o jargão que pertence a um outro narrador no meio da... Eu já falei muita coisa de Silvio Mendes
sem Sim, querer na sim. transição. Tipo, o garotinho! Ele sempre falava, garotinho, não sei o quê. No começo também, uma coisa que eu fazia, como eu falei, né? Você começa imitando alguém, Sim. depois você vai criando sua identidade. E no começo eu imitava, imitava não, eu tipo, meio que roubei descaradamente, né? Um jargão de Evaldo José lá do Rio de Janeiro, da CBN, que eu admirava muito na narração, ainda admiro, né? É porque eu parei de ouvir um pouquinho, que a CBN terminou, na verdade, ele tá em outra rádio agora. E eu falava assim, você, a bola e eu. O cara falava isso, eu falava, depois que eu me toquei assim, velho, eu tô plagiando aqui, velho. Sim. Não posso fazer isso, né? E aí eu criei a minha própria marquinha lá pra falar depois da minha vinheta. Que é com muita vibração. E depois eu falo o nome da rádio que eu tô. Sim. É uma parada que eu não me orgulho muito, né? De ter feito. Mas é normal também, né? Acontece, velho. Eu tava falando outro dia, eu tava vendo os pilotos que eu fazia lá pro Sport TV. Minha primeira narração, teste, era cópia de Galvão Bueno. O tom de voz, tudo mais. E depois a gente vai criando nossa personalidade, nossa identidade na narração. E o torcedor já passa a reconhecer também, né? Você narrando, o pessoal já sabe, tá ali, tá ouvindo, pô, é Rainan aqui. Sim. É coisa boa. Começaram. Eu brinco, né? Brinco não, eu converso com o pessoal mais próximos assim, que eu tenho mais visibilidade agora, mais reconhecimento agora do que quando eu tava no Sport TV, que era uma empresa muito maior, uma empresa nacional. E eu sempre quis fortalecer o meu nome aqui, no nosso estado, pro nosso público, entendeu? Porque eu fiz o quê? 2 anos de Copa do Nordeste. E esse Campeonato Baiano, narrei 18 jogos do Campeonato Baiano. Então, pô, agora a galera me reconhece mais. Ficaram também... Encheram minhas redes sociais quando eu fiz aquela transmissão dupla. Sim. Que foi 2 jogos ao mesmo tempo na TV. Ninguém nunca fez aquilo, né? Uma pressão grande. Eu esperei. Falei com o chefe, rapaz, com certeza aí... eu vou tomar muito hate nas redes sociais. Eu vou até desativar minhas redes sociais, meu Twitter, meu Instagram e tal. Aí a galera, não, vai dar certo, porque você é bom. Eu falei, não, pô, eu consigo fazer. Mas, pô, por exemplo, tem a responsabilidade de escolher o lance é minha. Sim. Aí tem um tiro de meta do Vitória. Era Vitória Fluminense de Feira. Tem um tiro de meta do Fluminense de Feira e tem um escanteio do Bahia. O que é que eu vou narrar? Pô, eu vou narrar o escanteio do Bahia, que é muito mais cara que vai ter um gol. Aí eu vou lá, foco minha atenção no escanteio do Bahia, não dá em nada, mas o Fluminense de Feira erra o tiro de meta e o Vitória vai e faz um gol. E eu não narro o gol do Vitória, e aí? Ah, esse cara é Bahia! Como é que o cara prefere narrar um lance desse do que narrar um gol do Vitória? Sim. Entendeu? Pô, a pressão ia ser gigantesca, velho. Só que aí, pô, deu certo. Eu dei sorte de não ter gol ao mesmo tempo, de ter também o Elton Serra, que tava comentando do meu lado, e Walter Lima, que era outro narrador, mas estava comentando do Vitória. Eles, quando tinha um lance assim de perigo, eles faziam assim, ó, na minha cara. Sim. E eu olhava pra um lado, olhava pro outro. E minha preocupação era você passar assim, pô, o cara em casa deve estar perdido aqui. Sim. Eu tenho que pelo menos dar um jeito de falar que eu tô passando pra outro jogo. Eu falava, ó, na direita da sua tela, vamos pro Barradão. Olha o Vitória, tal. E no Pituaçu tem mais, daqui na esquerda. Sempre situando o cara, né? Tentando chamar, olha pra esquerda, olha pra direita, olha pro Pituaçu, olha pro Barradão. Pra o cara não ficar perdido. Sim. Entendeu? E aí, rapaz, eu saí cansado. Quando deu 35 no segundo tempo, eu já tava com a voz acabada. Porque você não para, hora nenhuma. Verdade. Você tem que achar uma forma de chamar um comentarista que nem tempo ele tem de entrar. Pra poder entrar Aí depois, 20 substituições ao mesmo tempo. Pra você Sério, anotar. pô? Porque são 4 times, né? Uhum. 44 jogadores, mais o banco de reservas. Foi duro, velho. Foi duro. Pô, legal, velho. Eu gosto de rádio. Eu tava falando com você, né? Eu gosto de rádio, mas eu não tenho timbre pra rádio. Dizem que há muito tempo todo locutor tinha que ter uma voz que nem a sua assim. Ah, Tô até falando pouco hoje, porque senão eu vou começar a falar igual o Thor, né? Tem que ter essa voz de locutor. mas Porque hoje antes, não tem mais isso, não. dizem que é porque o microfone não captava o grave, mas que hoje em dia... Era pra aquela voz sensual. Você que tá aí no motel, você que tá no carro. Você que tá na sua casa com sua amada. Sim. Tem flores para ela. Agora uma música. Era só pra tocar, pra ser aquela voz calminha e tal. Ou então uma voz mais impostada pra dar notícia, né? Good vibes only. Não dá. Hoje é coisa mais conversada. Até no jornalismo, você vê até no Jornal Nacional.
Bonner levantando, sentando na mesa pra falar alguma coisa. Não é mais ler TP, não é mais só aquela coisa robotizada. Hoje é conversar. Reportagem, conversa. Narração, conversada. Uhum. Não dá pra fazer. Apresentação, sem o mínimo de TP possível, sabe? O TP na TV, pra quem não sabe, na câmera tem umas letras que passam, sabe? Eu tô aqui olhando pra câmera. Né? E tem umas letras passando e a pessoa vai lendo, caso a pessoa não percebe. Mas o TP agora é só importante pra você não repetir. Você dá deixa pra matéria e não repetir o que tá na cabeça da matéria. Né? Sim. Não repetir a mesma frase ali, não ficar chato. Mas hoje em dia é o mínimo de TP possível, mais coisa conversada, bate-papo, mais naturalidade. Então não tem esse mais de voz impostada, vozeirão assim, não. Pode se jogar aí no mundo do rádio que sua voz tá ótima. Oh, meu Deus do céu. Você muda assim, quando você vai... Você tá na Band News hoje, né? Tô na Band News, eu faço transmissões. Eu sou funcionário da TVE, Sim. né? A TV do Estado, estatal. E lá eu tô fazendo a Série B do Baiano agora. Depois vai ter Sub-20, Baiano Sub-20, vai ter campeonato feminino também. E na Band News eu faço rádio. Legal. Quando você senta na rádio pra falar, você já direita o corpo, vai impostar a voz ou já é natural mesmo? Eu tenho a voz de trabalho e tenho a voz... Se eu falar aqui do jeito que eu falo em casa, você não consegue entender nada. Que eu falo assim, velho, pô, não, nada a ver, man. Que nada. Eu falo assim, velho. Sim. Em casa, sabe? Mas aqui eu já tô usando uma voz mais ou menos. Mas quando eu vou narrar, é como se eu fosse um personagem. Porque eu sou um cara tímido, eu não sou um cara muito extrovertido. Sim. Pra eu ser um cara engraçado, assim, de ficar contando piada, de ficar imitando, tem que estar num ambiente com pessoas que eu sou muito próximo. Então, lá no começo, eu tinha vergonha do comentarista que tava do lado, cara. Que legal. Então eu falei assim, velho, eu tenho que ter alguma coisa, eu tenho que virar um personagem aqui. Uhum. E aí, quando eu vou pra narração, eu tô ali, tipo, como se fosse só eu e a tela ali, eu faço caras e bocas, gesticulo, pra voz sair também. Eu sou muito corporal, né? Eu preciso ter gestual pra minha voz sair da forma que eu quero. É um recurso que eu utilizo, mas não é aquela voz impostada. É uma voz ritmada, né? Com a emoção que eu tô querendo passar naquele momento. Você desenvolveu isso ou é ajuda de profissional pra chegar e... Eu desenvolvi por observar outros profissionais. Aquelas coisas da imitação, né? Fui imitando o jeito das outras pessoas, como é que Luiz Roberto faz tal coisa, como é que Galvão faz tal coisa, como é que Silvio Mendes faz tal coisa. A voz, como ele modula, sabe? E aí eu fui fazendo. Tive um trabalho de fono também, muito importante, com Terezinha Torres, que... Beijão, Terezinha, você foi fantástica. Que ela trabalhou na época do Sport TV, que eu precisava também de redução de sotaque, né? Eu dei uma amenizada no meu sotaque para trabalhar em rede nacional. Mas, além disso, saber usar meu diafragma, saber impostar não, colocar a minha voz, né? Sim. Melhor falando. Não... Aquilo que eu te falei. Porque quando você tá falando good vibes only, parola, play, álcool gel, álcool 70, jujuba. Você fala tudo na mesma entonação, o cara de casa, tá me incomodando isso. Uhum. Você tem que falar, tipo, aquela listinha de compras de mercado, sabe? Papel higiênico, Sim. álcool, jujuba. Sabe? Você vai mudando a parada. Porque quando você tá narrando, você fala o nome dos jogadores. Danilo Fernandes, Rossi, Gilberto. Sabe? Você vai mudando, o cara fica, o cara tá dando um ritmo aí, uma dinâmica. O jogo tá com dinâmica, sabe? É isso que é saber usar a voz. Não é só ficar impostando e falando grosso. Como é que você faz... Como é que funciona esse trabalho de perder o sotaque? Eu não percebia que eu tinha sotaque. Muita gente falava pra mim, você é um cara que pode trabalhar nacionalmente, você não tem sotaque. Eu realmente achava que eu não tinha sotaque. E aí quando eu comecei a fazer lá o curso do Sport TV, o cara falou, tem que reduzir um pouquinho esse sotaque. Aonde, cara? Não tô com sotaque. E aí que o trabalho da Fono foi legal, eles queriam uma perda de sotaque, não de eu perder minha identidade. Sim. Não é de tentar usar termos mais nacionais. Tipo, a bola, o cara botar a bola entre as pernas do outro e falar tabaca. Porque a tabaca aqui é só pra Bahia, né?
Eu também não precisa usar rolinho. Aí Sim. eu falo caneta, que é conhecida nacionalmente. Nacionalmente. Colocou entre as pernas, sabe? Boca do estômago. Pô, os caras lá no sul não usam boca do estômago. É a gente que usa essas paradas. Então são palavras que precisavam mudar. E aí, com esse trabalho de fono, eu percebi que eu não sabia que o baiano, ele abre... Baiano a gente, né? A Sim. gente abre por exemplo, deixa eu ver uma palavra. Pronto, fala essa palavra aqui. Parola. Pronto, lá eles falariam parola. Sim. A gente abre o... A gente... né? É verdade. Tipo, que nem panela. A gente fala panela aqui. Sim. Lá eles falam panela. Camisa. Muito chato. A gente fala camisa. Muito mais top. Banana. Eles falam banana. Caminhão, eles falam. A gente fala caminhão. Eu nunca percebi isso na minha vida, velho. Eu continuo falando caminhão, panela, camisa, porque pra mim não dá. O que eu mudei foi, por exemplo, esse parola, eu falo, eu já internalizei. Sim. Né? Esse O mais fechado, né? Sim. Esse O. Tipo, a gente fala aqui Covid, né? Sim. Lá eles falam Covid. Eu também falo Covid. Porque eu tô... Já reprogramei o meu cérebro pra essas aberturas de E, de O, que tem nas palavras. Eu agora não tô conseguindo lembrar palavras específicas, assim, mas no decorrer do nosso, do nosso bate-papo aqui eu vou lembrando. É muito melhor você falar tabaca do que uma bola entre as pernas. Muito chato, velho. Você tá ali narrando e a bola entre as pernas. Tomou uma tabaca, fica até mais divertido. Tomou uma tabaca. Tabaca eu tenho receio de falar até aqui nas TVs daqui, cara. Elton Serra, meu comentarista, que ele fala de vez em quando. Deu uma tabaca aí, né, Rainel? Elton. Você tem moral pra falar? Eu ainda não tenho essa moral, não. Porque Elton é um cara, pô, pra mim, um dos melhores comentaristas do Brasil também, né? E um cara que tem representatividade grande, um cara muito inteligente e é consolidado também no mercado. Mas você já tá consolidado. Se você largar... Eu não tenho essa autoestima toda assim, não. Lá que tomou uma tabaca, ninguém vai ligar, eu duvido. Tomou uma tabaca, ninguém vai se importar. Tô tentando achar a palavra aqui, cara, mas não consigo. Eu nunca consigo lembrar das palavras assim, pra gente falar. Porque eu achei muito curioso, porque eu não percebia. Sim. Né? Tipo, Olimpíadas, né? Eles falam Olimpíadas. É eu verdade. nunca tinha reparado isso na minha vida. Eu precisei... Foi difícil de eu entender. Falar, olha como você fala, olha como tal pessoa fala. Eu falei, não percebo a diferença. Você tem que ficar fazendo exercício. Eu fiz muito exercício pra... eu tinha uma lista de palavras. Sim. Pra eu fechar a vogal e abrir outras. Pra eu acabar reduzindo um pouco o sotaque. E demora isso? Demorou. Mais ou menos 6 a 8 meses pra eu conseguir. Eu acabava falando até palavras que não era pra eu fechar, eu fechava. Eu comecei a errar muito, sabe? E outra coisa também que eu não percebia, a gente não fala uma. Eu tive que treinar muito isso também. A gente fala uma. É verdade. Bora tomar uma, né? Uma partida fantástica de Gilberto. Uma, entendeu? Aí tive que me policiar, falar uma. É difícil. É difícil. O diminutivo também a gente não fala. O diminutivo de uma? Não. Ou de... Cafezinho. Cafezinho, né? A gente não fala cafezinho. A gente fala cafezinho. É um cafezinho. Rapaz, foi difícil, velho. Treina em casa depois, aí vocês veem. A gente fala cafezinho, velho. Nunca tinha percebido. Você fica fazendo aqueles exercícios de baralá, sim, antes de começar o... Pratracrá, pré-trecré. Não vou. Da língua, pra soltar a língua, que é importante também. Língua no céu da boca, não sei o quê. Passar assim, ó, no lábio, é bom pra... É mesmo. Evita que você gagueje, que você trave a língua na hora de falar um R, algum L. Ia ter que ficar uns 2 anos fazendo exercício desse pra modificar todo o meu jeito de falar. Nada, rapaz. Não. Duas vezes por semana, em 6 meses, aí dá um resultado muito bom. Eu já acho que eu falo bem Caetano Veloso assim. Mas é bom, pô. É a sua identidade, tem isso também, Porque, né? por exemplo, você que tá fazendo um podcast aqui com personalidades baianas. Sim. E pode ter repercussão nacional também, claro. Com sua identidade, você não precisa, de forma comercial, ter essa obrigatoriedade de falar padronizado, sabe? Não. E a internet, ela
muda um pouco, vai quebrando algumas coisas disso, né? Você tem tanto podcast paulista aí que fala, mano, não sei o que, a gente ouve, por que não vai ouvir É o verdade. Caetano Veloso daqui no podcast? Quanto você grava todo dia? Todo dia você tá na rádio? Todo dia Todo tá dia eu tô na TV. Todo dia na TV, Sim. na rádio não. Na rádio só quando tem jogo. Porque você precisa, imagino, poupar a voz e tal. Sim, o que eu faço pra poupar a voz é... Na verdade, a voz é musculação, né, da corda vocal. Sim. Você treinar, você fazer exercícios e não exagerar. Não beber muito, não tomar muito café, não gritar, né? Se você falar no seu tom de voz normal e se hidratar, né? Porque tem gente que acha, gente, você beber água e você não tá molhando as cordas vocais, você não tá hidratando não, porque a água não passa pelas cordas vocais, pelo amor de Deus. Você primeiro engole a água, ela vai pro seu organismo e aí vai chegar a corda vocal Sim. naturalmente. Então demora um processo aí de 2, 3 horas, né? Então, importante você estar sempre bebendo água. Se bebida alcoólica desidrata, por isso que é ruim. Uhum. Café desidrata, por isso que é ruim. E gritar é péssimo. Não grite nunca. Sim. Você pode trabalhar aí, sei lá, 5 horas seguidas. Na Olimpíada, como eu falei, eu chegava de manhã pra narrar hóquei. Não, tiro com arco, porque o tiro com arco é um horário asiático. Então era 8 da manhã, que lá era 8 da noite. Era o prime time deles, Sim. lá era o tiro com arco. Depois de fazer de 8 até 11 tiro com arco, eu fazia o horário europeu, que era do hóquei, que é muito forte. Então, eu fazia até umas 7 da noite. E de noite, eu fazia outro evento, que era o badminton. Então, pô... Caramba, usou muito a voz. e não fiquei com a voz desgastada, entendeu? Não. É só não gritar, pô. Sim. Beber água, se alimentar e tal, Uhum. entendeu? Você saber usar a sua voz é muito importante. É verdade. Eu não sei. Eu confesso que às vezes eu vou falar... Você viu? Que eu já falei com você. Eu confesso que às vezes eu vou falando assim, depois passa um tempo eu já tô sentindo a voz mais cansada, né? Aquele fundo de garganta assim, como se estivesse arranhando. Uhum. Justamente por não falar muito relaxado, né? Falar muito descansado. Mas para você é muito importante ter esse autoconhecimento do corpo, da voz, quando já tá perdendo, né? Quando a voz já tá cansando. Por isso que o trabalho com a fono é bem importante, velho. Pra quem... Nem só pra quem tá nessa área, né? De trabalhar com voz. Deveria ser... Todo mundo já deveria ter o foco ali, né? Deveria ser mais fácil também ter o acesso, Sim, né? sim, A fono sim, sim. Nem todos os planos de saúde liberam assim com É facilidade. verdade. É mais difícil mesmo. Você falou do... A gente terminou nem falando disso. O futebol feminino, para você que é narrador, imagino que vai ser pelo mesmo motivo, comercial, mas ele não tem assim a visibilidade, né, tão grande quanto o masculino. E é uma atitude importante que foi tomada agora do futebol feminino ser obrigatório para todos os times que Sim. disputam a Série A e B do Campeonato Brasileiro. Então, isso, é uma lacração, uma forçação. Cara, precisa começar de alguma forma. Exatamente. Você não vai se depender, né, do investimento aleatório ou Só não vai de acontecer. vontade própria dos comerciantes, não vai rolar. Verdade. Então, os clubes têm essa incumbência de ajudar a fazer o futebol feminino crescer, É verdade. entendeu? Pô, porque nossas craques têm que ir lá pra fora pra ter uma grana pra jogar. O futebol de lá pode brilhar, o feminino a gente aqui não pode, Sim. entendeu? Agora a gente tem grandes jogadores aqui jogando no nosso país, justamente por causa disso, dessa atitude. Eu acho que vai ser um crescimento, né? Até chegar a... Vai demorar, claro. Uhum. Mas um dia o nível técnico vai estar tão bom, né? Que vai começar a gerar tanto interesse e vai construir tanto no pensamento da nova geração, assim, ó, das meninas de 3, 4 anos que estão assistindo, dos Que meninos querem, né, que também. têm Não só interesse. meninas, né? Meninos também Uhum. assistindo. E vão ver, pô, isso aqui é legal, isso aqui é massa. Vou começar a assistir. E aí das próximas gerações, porque essa geração nossa já tá perdida, velho. É verdade. Você Essa tá daí já perdido, foi, né? já foi passou, embora. né? Então, pô, lá na frente vai ser bom. Lá na frente o lado comercial pode falar, ó, vale a pena, viu? Vamos... Tá dando audiência, vamos passar aqui, vamos debater mais futebol feminino. E aí vai ter mais espaço. Criar você como
por estar inserido nesse contexto do esporte, você sente que você pode contribuir? Contribuir com... Como eu trabalho numa parte de produção e reportagem, é dar visibilidade, sabe? Sim. A gente da TVE, como a gente não tem esse compromisso comercial, a gente dá muita visibilidade também pro futebol feminino. A gente tanto vai Legal. passar o Campeonato Baiano Feminino, né? Uhum. A gente vai transmitir, que não teve ano passado por causa da pandemia. Esse ano até tem uma crítica que lançaram agora e as mulheres vão ter os times vão ter um mês só para se preparar, que vai ser agora dia 29 de agosto, que vai ser a estreia. Mas a gente tem uma militante do futebol feminino lá também na TV, né? Que é a Juliana Lisboa, que ela acompanha a fundo e dá muita visibilidade. Então, é esse o papel importante que a gente tem. Sei. Eu espero que brilhe, né? Que não tenha que dividir. O feminino começa antes, né? O masculino depois, porque tem muito mais visibilidade, assim. Se a gente chegar em um patamar que esteja, assim, de igualdade mesmo, né? Todo mundo ali, pau a pau, competindo. É como é o vôlei, né? Masculino Sim, e feminino. Justamente. Que tem o mesmo nível de interesse. Eu até prefiro mais o feminino. Acho que elas jogam com mais garbo, assim. Elas jogam duro. Mais técnico, né? Eu gosto. Elas jogam muito. É bem legal. Elas jogam muito. Velho, nosso papo foi da hora. Foi fantástico mesmo. Gostei muito. Obrigado pela disponibilidade. Sei que você é um cara super ocupado. Que nada. Sim, com certeza. Se quiser aí dar uma última palavrinha pro pessoal, jogue duro. Valeu, galera. Valeu você, né, por me receber aqui. Parola, muito sucesso, né, pro podcast. Valeu. Gente, um abraço. Continue acompanhando a Olimpíada aí, curtindo muito. Valorizem o esporte. E também tenham paciência com os narradores, que eles querem acertar. Se errar, você já sabe, né? É porque ele tá mais puto do que você que tá em casa puto com ele. Então, um forte abraço a todos aí. Obrigado aí pelo carinho de sempre. Torcida do Bahia, do Vitória, da Juazeirense, do Atlético de Alagoinhas, que por sinal foi uma final linda. Mesmo? Foi bem especial, Atlético de Alagoinhas e Bahia de Feira. Um abraço a todos aí de Alagoinhas também. E valeu, velho. Valeu aí pelo carinho. Bonitão. Valeu, meu povo, que segue o Parola. Não deixe de seguir, se inscrever, curtir, comentar. Se você já assistiu algum jogo, né, do Rainan Peralva comentando, comenta aí e diz aí qual foi o melhor lance e o que é que você acha dele. Um beijo, meu povo.